Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós celebramos o 13º domingo do tempo comum. Depois que nós já fizemos a nossa celebração das festas cristológicas depois da solenidade de Pentecostes, aquela da Santíssima Trindade, depois celebramos Corpus Christi. Nós temos, depois do domingo passado, este domingo que se volta à leitura normal do Evangelho deste ano, o Evangelho de Lucas. O texto que nós ouviremos hoje pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, a decisão de Jesus de partir. Leva consigo os seus discípulos. Estamos na conclusão de uma parte do Evangelho de Lucas e nessa ocasião Jesus começa a sua longa viagem para a cidade de Jerusalém. Depois, nesta viagem, nós temos a segunda parte, que é quando ele é rejeitado pelos samaritanos. E o terceiro momento, que são o conto de 3 vocações, de 3 histórias vocacionais que acontecem. Lucas buscou resumir nisso a vida de fé da sua comunidade. Recordemos-nos, o Evangelho não é uma biografia de Jesus, mas é um modo de contar para a comunidade, no caso da comunidade de Lucas, como Jesus se comportou, o que Jesus disse nesses momentos concretos da vida da comunidade. Jesus que decide partir. Lucas usa uma expressão muito curiosa, que Jesus tem o rosto duro. Por que essa expressão? Porque é a mesma expressão que Isaías usa para falar do servo sofredor, que tem um rosto duro, ou seja, que é sério, porque é compenetrado, concentrado, que sabe que vai dar a vida pelo Senhor. Jesus não é ingênuo, e ele sabe, não porque é um adivinhador, mas porque todos os profetas que fizeram a estrada que ele fez terminaram do mesmo modo, sendo matado, martirizado pelo povo que ele quis evangelizar. Ora, este rosto duro é a consciência de Jesus de uma seriedade de projeto. É ele que não quer morrer. Jesus, nós sabemos mais na frente, no Getsêmani, o sofrimento dele, mas é que ele sabe que, para ser coerente com a sua vocação, não pode também tornar atrás, não pode voltar as costas ao seu Senhor, ao projeto de vida e de salvação. Jesus continua o seu caminho com os discípulos. O caminho, na palavra de Deus, é o símbolo do discipulado, do seguimento. Sobretudo o Evangelho de Lucas e a obra lucana dos Atos dos Apóstolos chama a vida cristã de caminho, de via, e assim é designado a comunidade cristã designada na sua experiência de salvação. Ora, neste caminho eles encontram os samaritanos. Os samaritanos não acolhem por quê? Porque eles vão para Jerusalém. Isso para dizer a nós, queridos, que nós não podemos pensar que sou cristão e por isso serei aceito por todos. Se o nosso mestre não foi, por que pretendemos assim? Ser cristão é dizer não a tantas possibilidades mundanas e que nós não podemos conciliar uma vida de fé com os apelos do mundo. Então é natural que nós vamos ter pessoas que vão nos rejeitar, que nós vamos ter os nossos samaritanos que vão rejeitar, porque nós estamos fazendo o nosso caminho para a nossa Jerusalém do alto. Mas é interessante no Evangelho de hoje, sobretudo, aquelas histórias vocacionais que aparecem no final do Evangelho. Um aceno ainda a este encontro dos samaritanos merece daquele episódio que Tiago e João se manifestam. Quando eles são rejeitados pelos samaritanos, eles que são chamados no Evangelho de filhos do trovão, porque são assim, bélicos, que tomam uma decisão drástica imediatamente, eles vão dizer assim para Jesus: nós podemos fazer chover raios sobre essa cidade para que seja destruída? Isso foi o que fez Elias no Antigo Testamento, a uma cidade que rejeitou a salvação. Mas também o Batista, ele falava deste fogo que cairia do céu. Para nós cristãos, o único fogo que nós desejamos para nós e para os outros que caia do céu é o Espírito de Deus. Jesus reprova severamente a eles. Essa situação que se cria no mundo hoje, também no nosso Brasil, deste conflitos ideológicos, conflitos religiosos, isso não é jamais desejo do nosso Deus. O nosso Deus
veio para trazer a paz. Na proposta de guerra que faz Tiago e João, Jesus reage de modo de negar essa possibilidade. Somos chamados a uma vida de fé para sermos construtores de paz, como foi o Senhor Jesus. Agora sim, na terceira e última parte do Evangelho, vem esses contos de vocação. Os sinos anunciam aqui a hora da minha comunidade, no claustro eu estou, então 4 horas aqui da tarde. E o conto dessas vocações são interessantes, porque a primeira coisa, esse desconhecido que se apresenta, é ele que quer seguir Jesus, é ele que quer ser discípulo. E a resposta de Jesus parece desencorajar, que olha, você não vai ganhar nada com isso. Isso para chamar a atenção da comunidade de Lucas e nós. Para nós que tantas vezes queremos crer e pensamos que vamos ganhar alguma coisa com a vida de fé como prêmio nesse mundo, e que estamos em crise diante da doença, do sofrimento, da morte da pessoa amada, o Senhor nos diz, olha, não é que você me segue para ser premiado, e muito menos um prêmio econômico nessa vida. Devemos dizer isso claramente, quando a fé vem confundida com negócios, com um enriquecer, que alguém se sente porque crê que não pode ter dificuldade neste mundo. Se nem o Senhor Jesus foi poupado, por que nós pretendemos isso? Uma fé que busca comodidade pessoal é porque tem no centro a mim mesmo e não a Deus. A fé, o amor pelo outro, coloca o outro no centro, e a fé coloca Deus no centro da nossa existência. Depois, a segunda reação é aquele que quer seguir Jesus, mas pede, deixa primeiro sepultar meus pais. Essa é a mensagem para os judeus, porque para os judeus o dever de sepultar os pais era uma coisa sagrada. Era tão assim que os rabinos, os mestres de Israel, diziam que diante disso, dessa exigência de sepultar os pais, caía todos os outros preceitos da lei. E um sacerdote que não devia entrar no cemitério, quando o pai morria, ele tinha que ir e tinha que sepultar. Jesus nos pais vê que nós identificamos em Israel muito mais do que nós, toda a tradição passada, e está dizendo, se você não tem coragem de romper com as suas tradições, com os hábitos da sua família, às vezes mesmo com a família que não aceita o teu caminho de fé e de vocação, então você não pode ser meu discípulo. Deixe que os mortos sepultem os mortos. Devemos ter coragem de viver a nossa vida, a nossa opção pelo Senhor, e que isso tantas vezes implica em romper com pessoas que não aceitam o nosso caminho, a nossa opção de vida. E a terceira pessoa é aquela que se aproxima de Jesus e depois pede para saudar para se despedir dos seus pais. Eliseu, o profeta, pediu isso para Elias e Elias deixou, e Jesus não permite. Não é que nós devemos ouvir isso literalmente, porque nós sabemos que Mateus, por exemplo, quando fez a festa para se despedir dos seus parentes e amigos, Jesus estava até presente. Jesus ensina a respeitar os pais, mas na ocasião concreta no Evangelho, o Senhor está dizendo, quem não tem coragem de deixar tudo por causa dele, por causa do reino, este não pode ser discípulo dele. Jesus respeita as pessoas que não o aceitam, como os samaritanos, e quer que nós respeitamos. Não podemos odiar porque alguém não se torna uma pessoa de fé como nós. E devemos sim cuidar de que na nossa vida o Senhor seja o primeiro e não o segundo, ou depois de tantas outras prioridades. O Evangelho de hoje nos convida a verificar a nossa relação com o Senhor e, de novo, a reafirmar a nossa fé e que Ele, de fato, seja o centro da nossa existência. Um bom domingo, uma boa Páscoa semanal para todos vocês. Paz.